Ok, como começar a falar dessa maravilha? Então vamos começar pelo básico. Mrs. Blue se trata de um projeto cinematográfico criado pela Fortress Film, que basicamente se trata de um mini estúdio de filmes independentes feitos com o uso do Source Filmmaker, que muitos de vocês já devem conhecer por animações memes de Team Fortress 2 e até mesmo com os hentaizão esperto. De todo modo, o filme foi dirigido e roteirizado pelo Chad Payne, que por sua vez foi fortemente inspirado em diversos outros filmes famosos, como por exemplo O Iluminado, Pulp Fiction, Cães de Aluguel e muitos outros pequenos detalhezinhos que apenas os cinéfilos com mais de 1 trilhão de QI vão conseguir identificar. Eu pretendo dar a minha opinião particular sobre o filme só lá no final, então vou avisar com antecedência que o vídeo inteiro vai ser carregado por spoiler, principalmente porque eu vou comentar sobre alguns detalhes e fatos curiosos sobre a obra. Então caso tu não tenha visto, vai assistir. Sério mesmo, o filme é maravilhoso. Ele pode parecer longo e sem sentido, mas vou avisar que ele no máximo pode ser considerado confuso, mas não necessariamente sem sentido. E é justamente por isso que esse vídeo aqui existe. Ok? Passamos da zona de spoiler, vamos continuar. Antes de tudo, vamos primeiro filtrar o que a gente tem de informações realmente relevantes para toda a história, principalmente porque informação é o que não falta nessas quase 2 horas de filme. Não precisa se preocupar com datas, nomes de cada personagem, muito menos os simbolismos apresentados brilhantemente pela cinematografia, porque assim como fica bem claro no filme, tudo na narrativa só tá acontecendo por causa da máquina de ressurreição. E sim, eu sei que a legenda diz máquina de reencarnação, que por sinal possui um significado diferente, mas calma, vamos por parte. Como eu disse antes, vamos começar filtrando os detalhes que realmente são importantes para a história, começando pelo grupo de mercenários principais da narrativa, que no caso é o Soldier, o Medic, o Scout, o Spy, o Demon Man e os Engenheiros Trigêmeos. Durante a história, os nomes reais deles são rapidamente citados, mas pra gente não ficar confuso, vamos só chamar eles por esses apelidos mesmo. Além desses camaradas aí, a gente tem o Julius Archibald e aí participações pontuais da dupla de irmãos Redmond e Blutarch Man. Eu sei que existem vários outros personagens presentes no funeral mostrado no final do filme, mas como nenhum deles possui algum papel realmente relevante para a história, vamos só começar focando nesses aqui. O filme em si acaba sendo uma experiência muito confusa para a maioria das pessoas que assistem, justamente por não focar exatamente em apenas uma trama. Apesar dos objetivos de cada personagem serem interligados, a história principal é muito mais simples do que parece. Então vamos começar observando alguns pontos importantes da história, justamente por a gente ter algum ponto para começar a se guiando. Começando pela dupla de investigadores de Soldier e Spy, que apesar de serem justamente uma dupla que não possui uma relação muito harmoniosa, justamente porque os métodos delicados e cuidadosos do Spy não são muito compatíveis com a personalidade impulsiva do seu companheiro, ambos são apresentados procurando pistas sobre o desaparecimento de Julius Archibald, governador do Novo México e fundador da Julius Archibald Foundation. Em certo ponto, ambos acabam seguindo uma pista que os levam para o matadouro de Konegar, local onde eles acabam enfrentando todo tipo de maluquice, justamente para tentar sobreviver. No fim, o Spy acaba sendo incinerado acidentalmente depois de ser sequestrado por um pária zumbificado, acaba ficando maluco por causa disso, e no fim, ele mesmo acaba matando Julius Archibald e o Medic, dando uma chance para que o Soldier pudesse escapar, o que no fim é o que realmente acontece. Do outro lado, a jornada do Soldier até a saída é longa e dolorosa, até porque ele acaba descobrindo algo muito interessante que eu vou entrar em mais detalhes logo logo. Passando agora para outra dupla de personagens, Medic e Scout. Eles são apresentados pra gente logo no começo do filme e parecem se conhecer há muito tempo. O Medic é apresentado tendo diversas alucinações frutos de um trauma que teve no passado e parece ser constantemente assombrado por essas lembranças. Em certo ponto, o Scout é sequestrado por um grupo de mercenários mumificados e preso em um caixão no matadouro de Konegar, obrigando o Medic a ir ao local para tentar salvar o rapaz. Os dois personagens não parecem diretamente relacionados à trama do Spy e do Soldier, mas como a gente sabe muito bem, as histórias acabam se cruzando em certo ponto, causando a morte do próprio Medic. Eu vou juntar os Trigêmeos Engenheiros e o Demon Man aqui no mesmo parágrafo, justamente porque os 4 são personagens que só existem na história para cumprir um papel na narrativa e eles não necessariamente são explorados, mas sim elementos de exposição. Um exemplo disso é o fato de que o matadouro de Konegar está sendo vigiado por 2 dos irmãos engenheiros por serem território Red. Não é à toa que o próprio Demon Man é um mercenário do time vermelho. Esses 2 irmãos ficam a todo momento citando seu irmão mais novo chamado de Del, que mais tarde é mostrado novamente em uma cena que é uma belíssima referência ao filme Iluminado. Como eu disse antes,
Cada grupo de personagens possui uma história própria, mas em certo momento todas essas histórias acabam se cruzando. O Scout é sequestrado pelos gêmeos, o Magic mata esses gêmeos em um surto psicótico, ele acaba se encontrando com o Soldier e o Spy e acaba sendo morto pelo Spy no final após uma roleta russa. Mas aqui tá um detalhe: se tu assistiu o filme, tu deve perceber que ele não exatamente morreu nesse momento, e o tal homem com máscara de médico simplesmente some da história em certo ponto. Sem contar que existem muitos elementos que beiram o sobrenatural durante a história, como por exemplo os mercenários zombificados e os loops temporais malucos. Mas nada tema, pois como eu já disse, tudo isso é culpa da máquina de ressurreição. Então, com isso dito, vamos voltar um pouco para o comecinho do filme, onde nós somos apresentados a diversos testes da máquina, onde a gente vê algumas cobaias saírem e morrerem imediatamente. Alguns saem sem seus olhos, outros tendo convulsões e esse tipo de coisa. Isso é importante porque em certo ponto durante a investigação, o Soldier encontra um documento que afirma que 99% dos usos da máquina de ressurreição são um sucesso e que a empresa responsável não se responsabilizaria pelos 1% de chance de falha. Esse documento, por sinal, é do próprio Scout, que teria saído da máquina com alguns problemas motores e na fala. Foram essas complicações que obrigaram a empresa a indicar um tratamento contínuo para o rapaz com o Dr. Fritz Ludlow, que no caso é o Magic. Então é basicamente assim que esses dois personagens se conectam de certa forma na história. É justamente com a apresentação do conceito da máquina de ressurreição que a gente pode confirmar que os mercenários apresentados aqui também chegaram a usar a máquina alguma vez. Até porque a empresa responsável por ela é a própria Blue, e basicamente todos esses personagens que eu citei já foram ou são funcionários da empresa. Então é importante ter em mente que Mrs. Blue não é só uma história sem sentido e confusa, mas sim uma narrativa que nos apresenta as consequências de se brincar com a morte. A máquina em si possui a limitação de precisar de DNA 100% compatível, até porque ela basicamente cria clones com a consciência do corpo anterior, recriando cuidadosamente o material biológico do corpo para que ele nem perceba que é apenas uma cópia. Mas isso é só o outro lado da máquina. É como atravessar um túnel. A entrada é o momento que o indivíduo morre, a saída é quando ele revive um corpo clonado. Mas o que acontece dentro desse túnel? É justamente esse ponto que gera todos os mistérios sobrenaturais apresentados no filme. Os mercenários da Red só estavam zumbificados porque eles eram incompatíveis com a máquina, então retornavam à vida em uma forma defeituosa. Tanto que outros mercenários Red, como o Sniper, Pyro e o Heavy, parecem se aproveitar bastante da máquina para agirem como se fossem máquinas imparáveis. Esse elemento misterioso da vida após a morte gera um conceito muito interessante que está presente no próprio Magic. Aparentemente, ao contrário dos outros, ele havia visto algo traumático dentro do túnel antes de reviver, e isso causou um trauma tão profundo na sua psique que ele possui gatilhos de extrema violência, quase como se tivesse uma outra personalidade e jogasse dos dois times. Tem muita gente que acredita que por causa de algumas cenas onde ele é apresentado com um olho azul e outro vermelho, que ele seria um médico Blue e Red ao mesmo tempo. Porém, em certo ponto do filme a gente vê o próprio Magic do time vermelho sendo morto, então essa teoria é um pouco inválida. O fato é que essa outra personalidade violenta é justamente representada pelo médico da peste, também conhecido como Homem de Preto, que sim, era ele o tempo todo. O próprio Soldier, que é um veterano de guerra, comenta que o médico se tratava de um Sleep Agent, ou um agente adormecido da Red. Esse conceito de agente adormecido se refere a agentes duplos que não sabem que são agentes duplos e precisam ser ativados de certa forma para realizar uma missão. E eu estou usando esses termos técnicos porque foi justamente isso que aconteceu com o Magic. Uma das evidências disso está presente naquela caixa cheia de fitas cassete que aparece no filme. Em uma dessas fitas, nomeadas apenas como M, possui um filme onde crianças cantam uma canção sobre um homem de preto. Essas fitas, na realidade, podem se tratar de estímulos visuais responsáveis pela criação dessa outra personalidade do médico, basicamente como os processos de reeducação que os soldados americanos envolvidos na Guerra do Vietnã também passaram, que na realidade se tratava apenas de uma lavagem cerebral. Como no filme não é revelado nada além do conflito entre o lado Red e Blue, é possível considerar que a Red usou o trauma que o médico possuía para que ele sequestrasse o Scout. Assim, tudo que aconteceu após isso estava completamente fora do controle de ambos os times, tanto o Blue quanto o Red. O fato é que, no fim de tudo, a gente vê que a suposta morte dele no jogo de roleta russa serviu para que ele pudesse dar um fim nos planos malucos do Spawn. Por favor, não tire isso.
O fato é que no fim de tudo, a gente vê que a suposta morte dele no jogo de roleta russa serviu para que ele pudesse dar um fim nos planos malucos do Spy em substituir o Archibald justamente na diretoria do time Blue, e ainda pôde matar os irmãos Mann em um golpe de oportunidade com a ajuda do Soldier. É claro que aqui eu tô condensando bastante diversas informações que são expostas, mas não ficam necessariamente claras. Porém, eu não posso negar que realmente existem algumas coisas que não possuem nenhuma explicação lógica dentro do próprio filme. Como, por exemplo, no momento que o Soldier se separa do Spy, que no caso é o detetive, e entra no que parece ser um loop temporal, onde ele se vê no futuro realizando as mesmas ações que alguns minutos depois a gente vê ele repetir. É justamente nesse trecho que a gente vê um flashback dele no fronte de uma guerra, vendo um de seus companheiros levar um tiro e se transformar aos poucos em um monstro, que mais tarde acaba salvando ele do Heavy Red. É muito possível que isso tudo tenha sido apenas uma alucinação da cabeça dele, à medida que nós sabemos muito bem que todos os usuários da máquina também sofrem daquele efeito. Mas não, porque lá no final do filme, no momento em que o Soldier leva um tiro e chega em um duto do esgoto, ele novamente escuta o rugido daquele soldado transformado e acaba saindo por uma escada onde ele se depara com a exata mesma cena em que ele foi apresentado lá no começo, agora sendo uma figura misteriosa à distância. Essa confusão temporal é realmente muito complicado de se explicar, principalmente porque o Soldier é o único que passa por uma experiência desse tipo. E aqui é o Thales do futuro, e na realidade não. Se eu não me engano, o Soldier não é o único que tem essa parada de loop temporal, porque em certo momento o próprio Magic também passa por isso. Justamente porque lá no começo a gente vê a caixa de fitas caindo, né, a caixa de fitas de cassete, e mais pra frente no filme a gente acaba vendo ele mesmo derrubando as caixas sem querer ali, numa cena que claramente é uma referência a Interestelar. Mas enfim, o Magic também passou pela mesma experiência, mas isso também não acaba explicando muita coisa de como isso funciona e que relação isso tem com a máquina de ressurreição. E eu perdi o fôlego no final da frase. Enfim, podem continuar. Porém, existe um detalhe muito curioso que a jornalista Tracy Palmer apontou, é que em certo ponto a polícia se refere a uma das avenidas da cidade onde a história se passa como Purgatório, e que isso poderia representar que tudo que a gente está vendo durante o filme é justamente fruto do fato desse cenário inteiro ser justamente um purgatório e tal. Porém, é importante lembrar que já existe um purgatório apresentado no filme, que é justamente o bar que o irmão mais novo dos trigêmeos administra, o Dells. Esse bar aparece pela primeira vez quando Demon Man tá morrendo congelado no laboratório, e o próprio Del revela coisas importantíssimas para a história sobre a criação da máquina de ressurreição, sendo responsável pela famosa frase "lá é uma eternidade". Esse bar aparece novamente lá no final do filme, logo após o Magic matar todos os responsáveis pela máquina e pela guerra, onde após dirigir bastante ele chega nesse bar, onde ele se depara com diversos personagens que já haviam aparecido anteriormente, e acima de tudo, já estavam mortos. Não é à toa que após isso tudo, nos é revelado que o próprio médico morreu ao bater a ambulância em um poste. Lembra do que eu disse sobre o processo de morrer e reviver ser como entrar em um túnel? A morte é a entrada e a ressurreição é a saída. Mas o que tem entre esses dois é justamente o que existe de mais assustador, confuso e torturante dessa história inteira. O simples fato de estarem brincando de morrer e reviver diversas vezes é o principal causador dessas experiências confusas que a gente está vendo. Então nada precisa necessariamente fazer sentido. Afinal, o que existe após a morte é um dos maiores mistérios que giram ao redor da nossa realidade. E tudo o que nós precisamos saber sobre isso é que, independente de se existir algo ou se é apenas um vazio infinito, é que lá certamente é uma eternidade. Então, tu deve ter percebido que esse vídeo aqui ele não saiu naqueles moldes, né, tradicionais aqui do canal. Eu não saí explicando pontinho em pontinho do que acontece no filme, tereré, blá 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 blá. Justamente porque esse filme é uma experiência muito incrível, sério mesmo. Eu não sei quantos de vocês que chegaram até aqui nessa parte do vídeo já assistiu ou não, mas caso tu tenha assistido, tu sabe do que eu tô falando. Assistir ele sem entender nada e sem saber o que tá acontecendo e tentar juntar as peças é uma experiência maravilhosa, sério. É uma parada que eu não sinto há muito tempo vendo um filme, sabe? Porque aquilo, quando a gente vai ver Analog Horror ou um ARG, a gente já tá esperando esse tipo de coisa. E quando não tem nada nesse estilo, a gente até se decepciona, e justificavelmente. Até porque toda a diversão disso tudo é justamente fazer
essa análise, tereréu. E Mrs. Blue é justamente sobre isso. Tanto que esse vídeo aqui, eu acho que boa parte do que eu disse aqui não cobre nem metade de todas as tramas do filme. Porque, honestamente, o criador, ele foi um gênio tipo de narrativa no geral. Porque cada personagem tem sua própria história, seus próprios objetivos e suas ideologias próprias, tá ligado? Isso é normal, todo filme tem isso. Só que a forma com que o criador transmite isso e expõe isso é uma forma muito delicada e inteligente, mas não no sentido inteligente babaca, mas no sentido esperto, sabe? Tanto que o próprio Raiken, que foi quem me recomendou, né, filme, logo quando ele lançou, ele me falou que assiste isso daí, é tipo um ARG de emoji misturado com um filme do Kubrick e Pulp Fiction, tá ligado? Do Tarantino. Porque o Tarantino, ele tem muito disso e, pô, eu não queria ser o babaca aqui, mas... Enfim, não só o Tarantino, mas tem outros vários diretores que também são mestres nessa área, que é na área do diálogo, tá ligado? Mrs. Blue é um filme que ele usa muito da imagem, muito do simbolismo visual das coisas, mas o Mrs. Blue diz muita coisa no diálogo entre os personagens. Não é à toa que parece que não foi por acidente que os núcleos de personagens são divididos de 2 em 2, tá ligado? Tem o Scout e o médico, tu tem o Spy e o Soldier e assim por diante. Eles estão em dupla, justamente porque tu entende mais sobre os personagens quando eles interagem entre si, porque não faria sentido o personagem simplesmente começar a falar sozinho o que tá fazendo, entendeu? Então é muito esperto como ele fez isso, de contar essa história confusa sobre os personagens usando essas interaçõezinhas entre si. Tanto que tem muita coisa que não fica clara no filme, e eu acho que não é nem questão de ele não soube explicar. É mais questão de não ser o propósito do filme, sabe? Por exemplo, tem uma parada que me deixa muito curioso, que é o passado do Soldier. Porque em certo ponto no filme, eu não sei se o Sourá vai achar, o Soldier é o que tu mais acompanha durante o filme, né? Ele chega numa parte onde ele encontra num laboratório, que é onde o Demonman morre, ele encontra, não sei se tu se lembra, se tu viu o filme, diversos corpos dele ali congelados, né? Ou ele encontra só um, não lembro. E mais tarde, quando ele vai lá onde os caras despejam os corpos, né, dos mercenários revividos, tu tem um lugar inteiro só com corpos do Soldier. Só que o Soldier que a gente tá vendo, ele não usa aquela roupa de soldado normal que a gente vê no jogo, né, de Team Fortress 2. E que, por sinal, a gente vê ele usando aquela roupa justamente naquele suposto flashback, onde ele vê o carinha levar um tiro na testa e se transformar num bicho fudido ali, tá ligado? Então, eu tenho uma leve curiosidade de talvez isso seja uma indicação de que, bom, aquela cena ali, ela mostra um front com aquelas valas que eu esqueci o nome agora. Esqueci o nome, enfim. Aquelas valas onde o soldado fica e tereréu. E que me leva a crer que talvez seja a Segunda Guerra, talvez, não sei. Porque se for esse o caso, basicamente está implicando que a máquina de ressurreição é uma coisa que tá em teste há muito tempo, né? Tipo, há muitos anos. E talvez já tivesse em teste durante essa época da Segunda Guerra. E aquele soldado transformado tenha sido um dos erros da máquina, tá ligado? E o Soldier tava lá e ele viu isso, ele se lembra. Porque eu tenho uma leve impressão também que o Soldier não se lembra muito bem do passado dele. Tanto que ele parece realmente surpreso em ver que, porra, tem diversos de mim aqui, tá ligado? Como se ele não soubesse que ele morreu e voltou várias vezes. Então, não fica muito claro isso, mas eu tenho a leve impressão de que foi isso que o filme quis implicar, tá ligado? O filme, ele é bom em implicar coisas, sabe? Ele não te conta diretamente... Não, na verdade, não. Eu até não vou nem terminar a frase. Na realidade, ele te conta muita coisa. Tanto que tem uma parte do próprio Soldier. Tem duas cenas do Soldier que é uma exposição sem fim. Que é quando ele chega naquele comando ali que tem vários, né? Que é aqueles comandos lá de General Terrell e tem vários esqueletos. E tem um telefone com uma gravação onde a gente vê o Archibald, ele falando com o Plutarch, né? Falando sobre a máquina, que tem já cobaias, que já dá pra usar e que tá blá 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 blá. Aí quando ele desliga, ele liga imediatamente pro irmão, né? Pro Red lá, que eu esqueci o nome agora. Basicamente deixando implícito que o Archibald vendeu a máquina tanto pros Blue quanto pros Red, e que ele tava lucrando com a guerra dos dois, né? Ele era basicamente o principal causador da guerra em si, tá ligado? Tanto que essa questão
de ambos os times terem essa máquina é uma prova de que talvez a galera da Blue não queira mais usar, né, a máquina inteira justamente pelos problemas, enquanto o Red, a galera do time vermelho, continua usando. Tanto que não sobrou mais quase ninguém do time vermelho ali, né? Só sobrou o Pyro, todo fudido, bizarra a cena do Pyro tirando a máscara e pro escuro, muito bizarro aquela cena. O próprio Sniper, né, que ele perde a perna e depois ele volta. Todos esses personagens estavam usando a máquina de ressurreição e eles voltam daquela forma toda fudida e bizarra ali, que nem uns Frankenstein, tá ligado? Porque talvez o Red não tenha usado corretamente a máquina, ou talvez eles só não sejam compatíveis com ela mesmo e estejam basicamente forçando a máquina a funcionar. Enfim, é uma teoria minha, não fica muito claro. Também tem outra coisa que é muito misteriosa, que com certeza é proposital e que não tem explicação mesmo, é o que tem na maleta, tá ligado? Porque, pra quem não sabe, justamente eu duvido que tenha alguém que não saiba, no Pulp Fiction tem a piada de que os personagens principais lá tem que levar uma maleta de um lado pro outro e as pessoas abrem a maleta e tem tipo uma luz brilhante ali e ninguém nunca sabe o que tem. O filme acaba e nunca é explicado o que tem dentro da maleta. Então é basicamente uma referência a isso aqui, o fato do médico estar carregando aquela maleta, né, com uma coisa vermelha dentro, sem especificar o que é. Existem várias teorias sobre isso, nenhuma delas realmente me convenceu. Por exemplo, tem uma que diz que talvez seja o núcleo da máquina de ressurreição dos Red, tá ligado? Mas eu não tenho certeza, porque eu não tenho nem certeza como funciona exatamente a máquina, porque a gente quase não vê a máquina sendo usada, a gente só vê aquela cena no início da máquina ligando e vindo vários testes, tereréu, e no final a gente vê, no final não, né? No final a gente vê o Pyro usando, ele sendo queimado lá pelo Spy, depois ele saindo da máquina no lugar onde o médico tá, e a gente vê o próprio médico saindo da máquina logo quando ele bate a ambulância no final, quando ele morre, ele sai de novo lá na máquina pegando fogo ali, entendeu? Na realidade, vou fazer uma pequena correção aqui, porque essa cena realmente deixa muita gente confusa. Mas falando agora, eu percebi que não. Porque no final do filme, depois que o carinha morre, né, o médico morre, aparece a cena de uma figura saindo do fogo, tá ligado? Parece lá tudo pegando fogo e isso aí. Justamente porque é o que acontece com o Matadouro no final, né? Não sei se tu se lembra disso. Mas eu tenho a impressão de que essa cena tá no lugar errado, né? Por exemplo, o Magic, quando ele bate a ambulância e morre, né, no final, ele tá no bar do Del ali, que claramente é uma representação da vida após a morte, né? Todo mundo que morre vai pra ali, porque a galera morre e depois volta, mas pelo visto não, ele continua ali. Tanto que o bar é representado num ambiente bonito, né? Não é que nem um espaço em preto só, como era antigamente. Então, basicamente o que aconteceu foi que logo quando o Magic morre lá no jogo da roleta russa, não sei se ele sabia, talvez soubesse, talvez não soubesse, mas ele acabou revivendo sim, né? Ele sai da máquina. Porém, ele só sai da máquina de ressurreição quando já tá tudo queimado e fudido, né? Porque aparece aquela figura saindo e na próxima vez a gente vê ele já no caixão do Archibald, já saindo pra matar o Spy e matar logo os dois irmãos. Então é basicamente isso, né? Talvez seja no lugar errado. Enfim, é um filme muito completo, é um filme muito incrível. Tipo, eu realmente adoro esse tipo de filme, na qual a gente pode discutir várias coisas, tá ligado? Tanto que eu tenho certeza que tem muita coisa que eu falei aqui que tem muita gente que não concorda, tá ligado? Porque existe muita abertura pra interpretação, sim. Como não é tudo explicado, e graças a Deus nenhum dos criadores vai vir pra explicar as coisas, é bom, né, fazer essa abertura pra discussão, entendeu? Então, se tu concorda com alguma coisa que eu disse, comenta aqui embaixo. Se tu não concorda, por favor, comente aqui embaixo, educadamente, por favor. Que, né, eu vou dar uma olhadinha, quem sabe vou eu responder. Na verdade, eu sempre respondo sempre possível, então é basicamente isso. Minha opinião geral sobre o filme é que eu fiz até uma declaração bastante polêmica no Twitter, se eu não me engano, onde eu disse que talvez... Não, acho que eu nem falei no Twitter, porque, né, que talvez Mrs. Blue seja o melhor filme de suspense / terror que eu vi nos últimos 5 a 10 anos. Caralho, o pessoal rindo aqui fora. Enfim, Mrs. Blue, na minha opinião, é bom a esse ponto, tá ligado? É um filme que me deixou com medo mesmo em certos momentos. Filme que me fez rir em alguns momentos. Sério, tem alguns diálogos que são maravilhosos, né? Tem uma parte que o
os dois estão investigando, né, o Soldier e o Spy, e eles estão lá na clínica do Medic, né, que eles acham que ele é o assassino, e de fato ele é. Mas ele chega lá e o Soldier, ele atende o telefone que tá tocando e ele começa a ouvir as gravações do que o Medic falou no telefone anteriormente. Aí ele começa a falar e o Soldier começa a falar, tipo, putaço, nossa, eu quero ver tu falar isso quando eu pegar o estetoscópio e te estrangular e arrancar tuas tripas, não sei o que. Aí tem uma parte que o Medic fala, quem tá falando? Aí o Soldier fala, pô, aqui é a voz de Deus. Aqui é a voz de Deus, filha da puta, eu vou te pegar, tá ligado? É uma cena muito boa. E os dubladores, eles são maravilhosos, sério. É muito bom. O filme é muito bom. Eu espero que a Team Fortress filme, né? Team Fortress. Tomara que a Fortress filme traga mais coisas do tipo, porque é muito bom. É muito interessante. É um filme, eu gostei muito. E, bom, se tu viu até aqui e levou spoiler pra cacete do que vai acontecer no filme, assiste. Sério, eu quero, realmente vale muito a pena assistir. É isso aí, Nemesis Blue. Tem muita coisa ainda pra falar. Eu não sei necessariamente como abordar esses temas. Muito possivelmente, eu até sugeri pro Murilo, né, que tem um canal de react, para ele reagir ao filme, porém eu com ele, justamente pra fazer esse background, de explicar as coisas pra ele, porque eu conheço muito bem o Murilo e quando ele não entende algo, ele já fala que é ruim. Então é basicamente isso. Vamos partir agora para o nosso momentinho final, onde eu vou agradecer aos nossos queridos pombíssimos de platina. Vamos começar aqui, porque eu não sei de qual é o nome de todo mundo, mas... Enfim, muito obrigado, Etany. Muito obrigado, Alan Sullivan, que por sinal é meu tio. Muito obrigado, Smile Demon. Muito obrigado, você é novo, né? Novo, Smile Demon? Você é novo, né? Não te vi aqui antes. Eu acho que eu vi, só não lembro. Muito obrigado, Muni. E muito obrigado... É isso, vocês. Muito obrigado a todos vocês pelo apoio, por estarem apoiando a gente no nosso maior rank. Sério mesmo, vocês estão no fundo do nosso coração. Você não tem ideia do quão a ajuda de vocês significa pra gente. Muito obrigado a todos os membros do canal. Muito obrigado a todos vocês por estarem apoiando a gente. Não precisa, mas muito obrigado do mesmo jeito. E como eu disse alguns vídeos atrás, eu prometo que a gente vai organizar melhor a questão dos ranks e as recompensas, porque tá meio confuso e eu sinto que vocês não estão sendo necessariamente recompensados. Então eu tô me sentindo meio mal com isso. E eu prometo que a gente vai resolver isso o quanto antes. Então é basicamente isso. Muito obrigado ao Sourá por ter retornado e, né, editado esse vídeo maravilhosamente como sempre. Me desculpe por te fazer editar um vídeo no qual tem que assistir um filme pra ter cenas pra colocar no vídeo. Muito obrigado ao Roboto por ter feito as artes do canal e por estar incentivando a comunidade de artistas do canal a estarem fazendo coisinhas pra gente. Muito obrigado ao nosso querido Empadão por ter prestado seu serviço durante a ausência do nosso queridíssimo Sourá. E muito obrigado ao Raiken, não por ter revisado esse roteiro, mas por ter me recomendado o filme meses atrás. E eu acabei não vendo, só vi agora. E na moral, eu tenho que começar a levar mais a sério as recomendações do Raiken, porque o cara é realmente brabo. E todas as recomendações dele realmente valem a pena. É basicamente isso. Eu sou o Thales do Pumba Atômico e a gente se vê na semana que vem.